Louvamos a Deus pelo novo dia, nova oportunidade. E como escola dominical tem como objetivo estar focada na palavra de Deus, e nessa dimensão, e também relembrando que hoje é considerado mundialmente o dia da Bíblia, isso é, nos países que têm uma certa fundamentação cristã. Então quero compartilhar, e o meu compartilhar tem a ver com, primeiro, a minha fé na Bíblia, né? E também pelo que eu tenho ouvido e visto nesses últimos anos, com respeito à maneira como a Bíblia está sendo tratada, né? Isso não é novidade, a maneira como a Bíblia está sendo trabalhada para ser desacreditada, né, como palavra de Deus. E nesta manhã vou ter como tema, e é um tema que se deriva de uma palavra de um pastor muito conhecido aqui em São Paulo, de uma maneira negativa do meu ponto de vista, tá? E o meu tema é a atualidade e suficiência da Bíblia. Fiquei chocado e confrontado na minha alma quando vi o pastor René Kevitz, eu estou citando o nome porque está público, e ele mesmo se apresentou, né? Primeiro para justificar, né, e esperar o veredito do Conselho de Pastores da Igreja Batista, e felizmente na última apresentação dele, ele veio dizer que realmente foi excluído deste Conselho de Pastores, porque ele tratou a Bíblia dessa forma. A Bíblia está desatualizada, né? E a Bíblia não é suficiente. Muito duro isso, né? Muito duro e algo muito forte para a consciência cristã. Eu não sei por que ele trouxe esse tema, né? E tratou na igreja dele, uma igreja renomada, ele também é um homem renomado, né? De uma grande bagagem bíblica, de um grande conhecimento, é um erudito, né? Mas trouxe, infelizmente, aquilo que também já é o pensamento de muitos pastores, de muitos líderes, tá? A igreja vem sofrendo durante os tempos ataque feroz, né? E por isso quero dividir a minha fala em 3 pontos. A Bíblia sob ataque, a origem divina da Bíblia, o poder da Bíblia. Tá? Então quero me basear nessas 3 questões, porque creio que ela é a palavra de Deus, né? Mas a Bíblia tem sofrido durante a história da humanidade. Isso começa no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, instigados por Satanás, desobedeceram à palavra de Deus, que estava muito escrita, e nesta manhã lendo, me veio nova luz sobre aquele texto, que diz: desta árvore não comereis, a árvore do conhecimento do quê? Hein? Do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva não eram inocentes, foi uma rebelião construída durante os seus dias no paraíso. E há um texto de Amós que diz que Adão se encheu, tornou-se um homem rançoso, amargo, né? E creio que a queda já era quase fruto disso. Então, amados, a história segue. Israel realmente desacreditou a palavra, abandonou os princípios do Senhor, renunciou o seu legado bíblico, né, dos 10 mandamentos, e fora as pregações, tanto de Moisés como depois dos profetas. Então, a Bíblia tem estado em constante ataques, né? O ataque daqueles que são de fora, né, que odeiam a Bíblia, odeiam a palavra de Deus e gostaria que ela desaparecesse da história, né? Na literatura, nas artes cênicas, ficamos chocados no último carnaval que ocorreu no Brasil, quando uns imbecis, me desculpa a expressão, tentaram realmente apresentar Jesus sendo vencido por Satanás, numa cena grotesca, nojenta. E além disso veio também outra da arte, quando filmaram a Casa dos Fundos, né? Esculhambando com a vida de Jesus. Agora está havendo um novo filme que é esculhambando com a vida da Maria.
Nós não adoramos Maria, mas temos grande respeito, grande estima por aquela irmã. E ofendendo a Maria, está ofendendo a Jesus e ofendendo a nós. Porque cremos que era uma mulher de fé. O cântico dela é uma pérola de verdades bíblicas, tá? Então há um ataque muito forte vindo de fora. Nos sistemas comunistas, nos sistemas ateístas, travestidos de socialismo, travestidos de bondade, travestidos de mudança de vida. Amados, é ela que muda a nossa vida, o conhecimento de Deus que nos transforma. Então, a minha revolta, a minha indignação e a minha palavra, porque eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus, amém? Então, há um ataque vindo de fora, do sistema, dos esquemas, né? Está havendo já movimentação no Congresso para proibir a Bíblia. E vocês estão achando, mas será que num país chamado cristão, né, de maioria cristão, católico, protestante e outras vertentes do cristianismo, será que um dia a Bíblia vai ser proibida em nosso país? Não sei, mas devemos colocar nossas barbas, os homens, de molho, tá? É uma perspectiva, porque ocorreu em vários países, ocorreu na Rússia, está ocorrendo na China, ocorrendo naquele paísinho da Coreia, Coreia do Norte, e mesmo os países que se dizem cristãos, como Estados Unidos, Inglaterra, França e outros países, estão abolindo a palavra de Deus, estão tirando. Antigamente, o Congresso americano começava as suas reuniões com a palavra de um pastor, com a oração, com um texto bíblico, tá? Alguns ainda preservam, mas está sendo abolido completamente. Então, os ataques vindos de fora, dos sistemas instruídos por Satanás, tá? Amados, então, o ataque da palavra de Deus também ocorre no meio cristão. E esse, para mim, é o pior. Esse, para mim, é o mais perigoso, quando os ataques ocorrem dentro do meio cristão. Porque é o cristianismo considerado um povo da Bíblia, né? E no Rio de Janeiro, se brinca muito que os cristãos andavam sempre com a Bíblia debaixo do braço, mesmo sem ser desodorante, né? Então, os biblicistas, os bibliólatras, muitos apelidos. Nós não somos bibliólatras, não adoramos o papel. Nós cremos no que está contido no papel da Bíblia, amém? Somos biblicistas, porque cremos que é a palavra de Deus única e verdadeira. Então, os ataques da igreja. Primeiro, líderes religiosos, né? Esses últimos 40 anos vem havendo ataques sistemáticos de teólogos contra a palavra de Deus. Mas teólogo é aquele que ele conhece, não significa que seja um homem de Deus, um servo de Cristo, uma pessoa consagrada. É que estudou a Bíblia, conhece muito mais do que eu. Tá? Então, vem dos líderes religiosos. Vem também pela profanação dentro das igrejas. E eu creio até nós também pecamos nisso, tá? Quando desconsideramos a Bíblia, quando largamos a Bíblia em qualquer lugar, quando não temos respeito, não é respeito pelo papel, é pela palavra de Deus que está ali, amado, tá? Quando as igrejas não levam a palavra de Deus a sério, a profanação, e também um curso de heresias vindo durante a história. O que é heresia? É tirar o valor da palavra de Deus com fake news, com invenções humanas, né? E Paulo ataca muito isso aí na carta aos Colossenses, quando os cristãos dali começaram a embarcar em algumas canoas furadas, né, de mitologia, das lendas judaicas, de muitos conceitos filosóficos. Não! A nossa consciência que a palavra deriva de Deus, amém? Deriva do Senhor que nos deu a palavra. Então há muitos ataques de fora dos sistemas dos governos, e o diabo está instigando, penetrando nessas agências, nessas instâncias de governo, para trazer cada vez mais termos de proibição e descrédito à palavra de Deus. Também o pior que eu acho é dentro da igreja. Esse para mim é o pior problema. Quando a igreja, os teólogos, os estendidos, os estudiosos da Bíblia, a estuda não para um exercício de obediência, de fidelidade, mas para um exercício de descrédito. E muitos começaram bem. Começaram com o homem de Deus, né? Temos exemplo aqui, a vida de Caio Fábio, que é pública, por isso que eu cito ele também. Eu mesmo tinha uma grande consideração por Caio Fábio, achava que ele ia ser o profeta do Brasil. De repente, o homem cai em pecado,
E em vez de submeter aos ensinamentos da Bíblia, chamar a sua congregação para tratar, ser restaurado, ser curado, agora está inventando um monte de história. E pior que pastores de nossas igrejas gostam dele. Não é como uma pessoa, gosta do ensinamento dele. Tá? Então esse é um problema muito sério para mim. Muito bem, amados. Vamos considerar a Bíblia sobre esses ataques. É preciso estarmos atentos. Por isso que a escola dominical tem um grande valor e devemos estar realmente ministrando, ensinando nossos filhos que obedeçam o Senhor mediante a palavra, né? Isso é a verdade. Inculca nos teus filhos, coloca-nos nas vestes, ensina em casa, ensina indo para o roçado, ensina a palavra de Deus, coloca nos frontais da porta. Talvez hoje seria uma coisa até meio ridícula colocar textos bíblicos nos portais, mas esse era o ensinamento de Israel, porque era uma nação separada por Deus para um exercício de revelar ao mundo o seu Messias. Tá? Amados, então, agora o segundo ponto, a origem da Bíblia. De onde a Bíblia deriva? Como é que a Bíblia surgiu? Como é que Deus fez a Bíblia e fez chegar até nós? Então vamos abrir alguns textos para nos ajudar, né? Ainda eu quero só voltar que eu ia esquecendo a atualidade e suficiência da Bíblia. Então vamos ler 1 João, aliás, Evangelho de João 17 e 17. Santifica-os, João 17 e 17. Mas não atualizar os seus ensinamentos. E a palavra atualizar no contexto dessa gente é adequar a palavra ao que eles querem. Deu para entender a diferença? Um é atualizar a gramática, que é necessário. A língua muda. Comunicar. A Bíblia é um livro que deve ser para comunicação, mas não de torná-la ao meu gosto, para cobertar pecados, para cobertar linhas de pensamento dentro da igreja, para cobertar filosofias humanas. Então, Jesus diz isso muito claramente: santifica-os na tua palavra. Tá certo, amados? Então, crê na palavra, esses são os dias que a igreja vai ser confrontada, se crê ou não crê, ou crê parcialmente, ou crê em parte, ou crê em termos. E eu creio na Bíblia de capa a capa, tá? Em tudo que ela diz. Eu sou simplório, mas prefiro ser assim e crer nela. E a nossa palavra nesse dia da Bíblia. Eu creio, Deus, na tua palavra. Ela está em meu coração, ela que me transformou, me levou a uma experiência de fé em Jesus. E vocês que estão aqui, creio que não foi diferente. De uma hora da outra, de uma maneira de outra, Deus ministrou a palavra em seu coração e penetrou. Então, atualizar a Bíblia é querer atualizar a pessoa de Deus. Esse Deus vingativo, esse Deus que manda fazer coisas fortes, né? Eu não conheci, mas conheci um pouco da história de um homem da Igreja Batista de Vila Mariana, né? Ele teve algumas ideias doidas,
e era um homem muito influente, uma pessoa rica, muito bem formada, e ele fundou uma igreja e começou a pregar que não cria mais no Deus do Velho Testamento, e ele dizia que aquele Deus do Velho Testamento tinha coisa a ver com o diabo, tá? E eu conversei com um pastor, uma conferência nossa, que ele disse: até hoje nós estamos lambendo as nossas feridas, estamos com a cara no chão por causa daquele homem que desgraçou a nossa vida, dizendo que o Deus do Velho Testamento tinha a ver com o diabo, só Jesus Cristo era Deus. Então veja a loucura quando vai penetrando na vida dessa gente. Então cuidado com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês veem no WhatsApp, com aquilo que vocês veem no Facebook, cuidado. Tem muita coisa que é algo contra a palavra de Deus. Às vezes não vem com essa capa muito aparente, vem através de uma filosofia do misticismo. Deu para entender, amados? Então que a palavra na nossa igreja, Igreja Menonita de Lago, cremos na palavra de Deus, mesmo que o mundo, os grandes sábios, os anjos deixem de crer nela, nós devemos continuar crendo nela, amém? É a nossa homenagem ao dia da Bíblia, pela qual muitos homens deram suas vidas, morreram, sofreram torturas, tá? E em muitos países está sendo proibida agora. Então, amados, a origem da Bíblia, tá? Segundo ponto. Então, abre 2 Pedro, capítulo 1, aliás, capítulo 2, verso 21. 2 Pedro, 2 Pedro 1, 2, 21. Mas é bom, interessante entender em que contexto isso foi aplicado. Esse texto aqui é um paralelo da carta de Judas, tá? É um paralelo da carta de Judas, quando Pedro e Judas denunciam essa maneira, essa influência maligna dentro da vida das igrejas daquela época, né? E Pedro começa dizendo: assim como foi no meio do povo, surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres. E falso mestre aqui é alguém que entende, alguém que sabe, mas que faz de maneira torcida, os quais introduzirão dissimuladamente. O que essa palavra dissimulado quer dizer? Enganação, acobertando, tá? Dissimulando, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, repetindo a destruição. Agora o verso 21. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do mandamento que lhes fora dado. Amados, isso é muito importante ficar firme nisso, amado, muito importante. O texto foi lido em 2 Timóteo 3,16, fala o quê? Que a palavra de Deus é o quê? É inspirada, ela vem de Deus. Homens proféticos, como diz Pedro, foram inspirados, que a palavra inspirado significa que eles engoliram, aspiraram, receberam, não respiraram, eles inspiraram a palavra de Deus, e não falaram o que eles queriam falar, eles falaram aquilo que o Senhor queria que eles falassem. Então consideramos o seguinte: primeiro é que receberam da parte de Deus, tá? Receberam da parte de Deus, como diz Pedro no seu texto, receberam da parte de Deus a palavra, homens movidos, direcionados, orientados, instruídos para trazer a palavra de Deus, tá? Quando Isaías sobe ao templo naquela visão extraordinária, e que Deus dá a eles profecias, ele subiu numa grande crise emocional. Tinha morrido o rei, que não foi uma excelência, mas foi um rei razoavelmente bom, né? Na morte do rei Uzias, e ele disse: Deus, eu estou no meio de um povo pecador, tenho lábios impuros, e Deus disse: olha, eu vou resolver isso.
quando há arrependimento, quando há busca. E lhe deu novas profecias. Talvez Isaías seja o profeta que mais falou da pessoa de Jesus. É o Paulo do Velho Testamento. Tá? Amados, então, da parte de Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo. Esse é um dos ministérios do Espírito Santo. Trazer a palavra do Senhor, do Pai, da Trindade, para a nossa vida. Amados, há alguma dúvida nisso? A igreja tem dúvida que a palavra, a Bíblia, esse livro aqui, não estou falando do papel. Papel é papel, mas eu estou falando das verdades que estão aqui nela. Vem da parte de Deus, e que Deus não pode ser atualizado. Imagine querer atualizar a Bíblia, então tem que atualizar Deus. Volto a repetir. É muita presunção, é muita estupidez, é muita arrogância de conhecimento. Eu não aguentei assistir toda a defesa do René Kevitz. Eu não tive mais paciência, não tive mais estômago para ouvir. E ele, em vez de confessar o pecado dele e pedir ajuda à sua igreja, se submeteu ao conselho de sua igreja para poder dizer: não, aqui eu me equivoquei. Tá? Esse também da Bethesda, como é o nome dele mesmo? Carlos Gordinho. Ele também tem atacado a Bíblia. E continua pregando, continua lá, tendo seu grupo de seguidores, está lá. Mas o ataque dele contra a Bíblia foi diretamente contra a pessoa de Deus. Quando ele diz, em outras palavras, que Deus se equivocou e perdeu o controle da história. Isso é terrível, não? Que Deus perdeu o controle da história. Que Deus não tem mais controle sobre a história, sobre a raça humana. Isso é uma afronta ao Criador da Bíblia e, consequentemente, à própria palavra de Deus. Tá? Precisamos atualizar a gramática, mas precisamos nós nos atualizarmos com respeito às coisas de Deus, amado. Precisamos atualizar a igreja para andar nos caminhos do Senhor, para viver em obediência à Bíblia. Quando se deixa de levar a Bíblia a sério, ocorre o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, países que tiveram uma forte influência da Bíblia. John Wesley, aquele homem que fez a divisão dos textos da Bíblia, alguns até meio fora, mas era um homem aplicado à palavra de Deus, promoveu um grande avivamento naquela região ali da Europa. Tá? Esses homens de Deus, o próprio testemunho dele, né? O nosso testemunho como igreja anabatista, né? Um grupo de estudantes na Holanda e na Alemanha começam a ser mobilizados para a obediência à palavra, desligar a igreja do governo, do sistema maligno, para colocar a vida do cristão, como alguém disse, só Jesus Cristo é o caminho para nós seguirmos, né? Não pode ser colocado nenhum outro fundamento, segundo Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios, só Jesus é o fundamento. Eles fizeram reforma baseada na palavra de Deus. Não se espere um avivamento em nossos dias sem a palavra de Deus, não vai haver. É ela que confronta, que nos incomoda. Quando Billy Graham estava terminando o seu curso, né? Curso serviu, estava se formando, ele tinha um colega muito amigo, e o amigo dele, que também era cristão, né? E naquela noite aquele amigo bombardeou a cabeça do nosso irmão. Você vai crer nisso? Você vai... Para que você consagrar sua vida ao Senhor? Você vai para o ministério, você vai para o seminário? E ele falou: foi uma luta difícil, mas naquela noite se ajoelhou e disse: Senhor, aqui está o teu servo para cumprir a tua vontade. Então Billy Graham formou um grande avivamento. A costa oeste dos Estados Unidos foi sacudida por um avivamento, né? De um homem que um dia pregou com tanta autoridade que as pessoas tinham a impressão que estava mergulhando no inferno, se agarravam nas colunas da igreja, né? Hudson Taylor, um jovem que, recém-formado, vai para a China e levou a palavra de Deus. Hoje se diz que, apesar da perseguição, da violência, a maior igreja está na China, de forma subterrânea, porque é uma perseguição do sistema comunista. Tá?
Então, as reformas, os avivamentos, as mudanças de vida no plano pessoal. Quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus estava falando, eu via a voz de Deus, sentia que aquilo vinha de Deus. E era um garoto de 16 anos. Tá? Amados, a autoridade, a origem divina da Bíblia. Tá? Se não cremos que ela é divina, então deixa a igreja, pare com essa história de ser evangélico, pare com essa pantomima de dizer que é cristão. Se eu deixo de crer nesse livro, eu não tenho mais direito de dizer que sou cristão, tá certo? Eu não tenho mais direito, porque ele é o guia, é a bússola, é quem me revela Jesus Cristo, é quem me traz o Natal, é quem me traz a salvação. Se você não crê na Bíblia, abandona. É o meu conselho. Porque acumular pecados. É uma desobediência, foi isso a desgraça de Israel. Abandonou a palavra do Senhor. E já havia advertência dizendo, meu povo está sendo consumido, destruído, comidos como pão, porque tem abandonado a palavra do Senhor. E é o que está acontecendo nos dias atuais. Muitos jovens estão sendo comidos pelo pecado das drogas, e que ficaram na igreja. Antigamente, a antiga FEBEM, alguém fez uma entrevista lá, a maioria daqueles jovens vinham da igreja. Dá para entender isso? Filhos de pastores. O profeta Samuel, quando garoto, diz o texto que ele ainda não conhecia a palavra do Senhor. Ele estava morando no templo. Ana o tinha trazido conforme tinha prometido. E aquela mulher é um objeto da minha admiração, tá? Aquela e outras mais da Bíblia. Deus tem me incomodado um dia, eu pretendo trazer umas mensagens sobre as mulheres, tá bom? 10 ou não? Então, Samuel foi trazido para o templo, ainda não conhecia a palavra, era um garoto, talvez 7, 8 anos, ou talvez um pré-adolescente, eu acho mais que era um pré-adolescente, e naquela noite o Senhor chega e fala ao coração dele. Deus traz a palavra, e a palavra de Deus era um recado duro, era um recado contra Eli e seus filhos, 2 malignos, que tinham quebrado o pacto da palavra de Deus. Amado, agora então quero falar o último ponto. O poder da Bíblia. Será que a Bíblia tem poder? Será que esse livro realmente tem poder? Ele é o que ele realmente diz ser? Esse é que precisamos entender. A Bíblia é o que ela diz ser? Então abre Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Vamos tecer algumas considerações aí também. Localizaram? Pronto? Então diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quanta coisa tremenda tem aí. Quanta coisa o escritor aos Hebreus, se ele não estava equivocado, se ele não estava fazendo uma leitura da mente dele, ou se ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que toda a palavra é inspirada, a Bíblia pelo Espírito do Senhor. Então, vejamos isso aqui. Vamos considerar alguns termos importantes daqui, extraídos daqui. Primeiro, é viva. O que significa? A palavra de Deus é viva. O que quer dizer que ela não é letra morta. Que ela não é uma letra que precisa de reparos. Que precisa de alguns ajustes para poder falar a linguagem do homem.
E é interessante que a minha experiência no Evangelho começou com pessoas bem ignorantes, culturalmente falando. Mas Deus tinha falado, apesar deles serem analfabetos. Tá? Conta-se uma história engraçada. Uma pessoa se converteu e era muito consagrado ao Senhor, mas ele era analfabeto. E ele subiu desceu das montanhas, era vamos dizer, um caipira, e começou a pregar nas cidades, com a Bíblia debaixo do braço, mas não sabia ler. E alguém perguntou, mas como é que você vai pregar a palavra de Deus se você não sabe ler? Ele falou, você lê e eu interpreto. Estava inspirado pelo Senhor. E olha, essa pessoa alcançou muitas vidas, tá? Amados, viva! Eu tenho que crer que esse livro é vivo, ele tem vida própria. Não é um romance, não é uma historinha qualquer. Ela é viva, não precisa de ser renovada. Atualizada a gramática, sim. Tem vida própria. Quando eu falo de vida própria, ela é guardada na história que já se fez para destruir a Bíblia. Quantas fogueiras foram acesas com a Bíblia? A Igreja Católica promoveu sistematicamente na Contra-Reforma uma destruição da Bíblia. Mas hoje, já há um bom tempo, é o livro mais impresso e lido. Porque tem almas sequiosas de Deus. Porque tem vidas que quer ter uma experiência com o autor dela. Quer ter o conhecimento do Deus que nos deu a Bíblia. Pode o paganismo, pode o ateísmo, pode toda a desgraça de ismo que queira sufocar a sociedade. Vai haver almas que têm sede de Deus. E uma das questões, quando Jesus voltar, diz aqui, o Senhor vai saciar a sede deles. O Senhor vai vir para aqueles que têm sede dele. Amém? Essa palavra tem um significado muito forte, ter sede. Amada, então, ela é viva. Não é uma letra morta. Não é uma coisa qualquer. Para o momento, para ajudar alguma pessoa. Ela ajuda em toda circunstância. Mas é, sobretudo, um livro. É a espada penetrante. É o bisturi da parte do Espírito Santo para fazer a cirurgia em nosso coração duro, em nossas entranhas empedradas. É ela que penetra. O primeiro momento que comecei a ler a Bíblia foi um choque no meu coração. Como é que eu vou viver isso, Pai? Não é letra morta. E o que é que diz mais? Eficaz. Qual é o sentido dessa palavra eficaz? Quais tem os bons de gramática aí? Quer dizer, a palavra eficaz. Pude anotar algumas coisas. É suficiente. Então, você enganou equivocadamente o René Kevitz. Ela é suficiente. E se algum dia ele teve experiência de conversão, eu espero que tenha, é porque a palavra foi suficiente no coração dele para dizer o que é certo e o que é errado. Para ajudá-la a compreender. Porque ela penetra e faz uma cirurgia em nossa vida. Então, a palavra eficaz que o escritor Hebreus usa é a palavra suficiente, aquilo que é suficiente, que não falta nada, amados. Dá para entender? Suficiente. E ainda mais, que produz resultados, que leva a resultados. Se você está aqui nesta manhã, meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, é porque a Bíblia produziu resultados em nosso coração. Aleluia! Amém! E hoje eu vejo muita gente saindo das igrejas, principalmente nesses 2 últimos anos, é o choro dos pastores, mas talvez Deus esteja fazendo uma limpa mesmo. Porque ele vem encontrar com pessoas que têm sede dele, que têm fome do Deus da Bíblia, que querem ter um encontro com o Deus da Bíblia. Não é um Deus qualquer, um fantoche, um mito. É o Deus vivo que deu a palavra viva dele. Amém? Então, viva, eficaz, suficiente, completa, absolutamente completa.
Então, no dia que eu deixar de, espero nunca, duvidar da Bíblia, eu nunca mais subo nesse púlpito. E não tenho coragem para testemunhar. E não vou falar da Bíblia. Porque seria desonesto, seria covardia, seria estar mentindo. Ser desonesto com o pecador, que precisa ouvir a palavra viva para mudar o seu coração. Produz resultado. E é um resultado que nenhum outro livro pode fazer. É a espada que penetra em nossas entranhas. E nos faz chorar. Já chorou alguma vez quando a Bíblia confrontou? Confrontou o seu pecado? Já chorou? Já sentiu alguma dor? Já sentiu o seu estômago doer? Fica quieto aqui. Tinha um ganchinho aqui, tirou o ganchinho. Então, ela provoca dor. Isso aqui não é um romance gostoso você ler para dormir. Não é um romance que está meio assim, meio para baixo. Vou ler esse romance, vou ler essa receita de um guru aí qualquer para me dar um bom astral. Não. A Bíblia, por isso que há tanto ódio contra a Bíblia, porque ela traz dor, traz profunda tristeza no coração. E essa sociedade que tem um coração completamente dominado pelo prazer, esses dias odiosos, que a pessoa ama os prazeres. E é bíblico isso? Dor, não, tem uma palavra de confrontação. O pastor pregou muito duro, estou saindo da igreja, vai embora. Tchau e bênção. Mas muitos pastores estão com medo de falar a Bíblia. É a Bíblia que precisa ser falada. É a Bíblia que precisa ser exposta, porque ela vai causar dor. Mas essa sociedade que é amante, apaixonada, doida, endoidecida pelos prazeres, que a vida cristã é uma barra, é ou não é? É. Quantas vezes eu falei, Deus, está uma barra que não estou aguentando. Vontade de ir para a caverna também. E falar em caverna é muito interessante a vida de Davi. Davi estava vendo um momento de desespero na caverna. Caverna de Adulão. E ele não sabia que naquela dor, naquele desespero, sempre perseguido por aquele infame daquele sogro, e quem tem uma desgraça de um sogro daquele não precisa de inimigo, já tem demais. Fugindo, se esconde lá, e ele falou, olha, Deus, não tem mais jeito. E ali, Deus traz uma palavra de renovação, uma palavra viva. Se juntou a ele o protótipo do grande exército que ia acontecer, 400 homens. Você não está só, amado, quando você crê na Bíblia, você não está só. Deus vai colocar pessoas também que amam o Senhor e que querem te ajudar. Amém? Por isso oramos, por isso intercedemos. A palavra suficiente. Nada de nenhum livro pode tratar com pecado. Ela trata com o nosso pecado. Nos causa dor, sofrimento da alma. Isso às vezes cura, muito sofrimento cura a nossa alma, nos liberta. Por isso que Hebreus diz isto, olha, é essa aqui a palavra de Deus. Essa realidade precisa ser enfrentada. Também ela provoca cirurgia para transformar o homem. E o que é que diz aí? Divide alma e espírito, junta e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Para transformar. E continuando. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus, diz lá o escritor, nos habilita para boas obras. Fazer boas obras no plano de Deus, segundo o propósito de Deus, como está aqui o texto. É isso que nos habilita. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Mas a verdade também, a Bíblia é uma fonte de energia. É uma fonte de vigor. Ela nos energiza na unção do Senhor. Ela nos habilita. Sem Bíblia, vida raquítica. Na Bíblia, vidas fortes. Hudson Taylor era um jovem doente, com muitas deficiências, né? Mas ele, pela graça de Deus, foi habilitado e sofreu uma grande desilusão amorosa. Namorou com uma moça de alta sociedade da igreja britânica e foi rejeitado pelos pais e, consequentemente, a moça. Doente, foi para a China e aquele homem ali fez uma grande obra. Ele cria nesse livro. Né? Ele cria na palavra de Deus. O que as igrejas estão precisando esses dias é voltar à palavra de Deus. Voltar-se para ela. Amá-la. Guardei no teu coração, hein? A tua palavra. Por isso que Davi, apesar de seus pecados, era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi não era nenhuma flor que se cheire. Cometeu algumas loucuras. Mas era um homem apaixonado pela palavra de Deus. Escreveu muitos salmos. Escreveu muitos poemas. E é interessante que nas cartas Apocalipse, quando João vê, e o anjo manda ele comer um livro. Que coisa, que cena horrível, né? Comer um livro, mastigar um pergaminho. Olha, naquela literatura não era um livro comum, papel fino, era couro. Material forte, resistente, que duraram até pouco tempo para descoberto das cavernas de Qumran. Come, ao primeiro momento na sua boca é um paladar de mel, mas depois eram as coisas que iam acontecer. Amados, é importante que nesses dias, que Deus faça uma restauração de jovens para amar a Bíblia. De líderes para amar a Bíblia de forma que ela é. Não inventa. Deus sabe porque deu a Bíblia. Então, amados, ela habilita para toda boa obra. A igreja do século 20, quase 22, precisa voltar-se para a palavra de Deus. Fazer uma leitura diária, uma reflexão. Aí você diz, eu não sou pastor, não preciso da palavra. Mas quem é que disse que só pastor precisa da palavra? Quem disse? Reserva, começa esse novo ano, está aí, voltando-se para a palavra de Deus. Voltando-se para a verdade de Deus, é suficiente. A Bíblia diz, seja mentiroso todo homem, verdadeiro só. Então, todos aqueles que desacreditam na Bíblia, para mim, são mentirosos. Mesmo que não se declarem, e mesmo que a palavra mentirosa talvez nem caiba, mas, na verdade, são pessoas que estão vivendo uma mentira no seu coração. Não precisa crer. Deus não obriga ninguém a crer na palavra dele. Deus não nos obriga a ser crente. Deus não nos obriga a nos convertermos. Mas se fizer, faça consciente. Amém? Faça de verdade. Chega de mentira, chega de fake news. Para encerrar, amados, neste dia da Bíblia, pelo Espírito do Senhor nos ajude a entender essa grande decisão. Viver pela Bíblia. Viver pela palavra. É isso que Davi diz, logo comi a tua palavra, vou guardar no meu coração. Para não pecar contra ti, o pecado está prosperando, aumentando cada vez mais. E não é no mundo, o mundo já está condenado no pecado. É na igreja, é no meio do povo de Deus, porque falta a Bíblia para atingir a consciência, atingir o coração, tocar, fazer divisão. Que neste novo ano que se aproxima, a Igreja Menonita Interlagos tem um propósito de ler a Bíblia. Esse é o maior propósito. E ela vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu ministério, e uma consciência linear sobre as coisas de Deus.
Amém? Deus seja louvado pela palavra. Toda a glória ao nosso Deus que deu a sua palavra, que não se preocupou conosco, que levantou homens ungidos, com o coração tomado pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Eles não escreveram o que eles quiseram, mas colocaram no papel, naquela época, o pergaminho, as verdades que nos salvam. A tua palavra é a verdade. Amém? Então, chega nesse momento de encerramento, né? Foi feito os avisos, mas é um momento de intercessão, e porque cremos que a palavra de Deus nos diz para orar, para interceder, mesmo que aparentemente não haja fruto, não haja resultado, nós continuamos a orar. Nós temos movido pelo espírito de Abacuque, amém? Mesmo que não floresça, mesmo que não tenha vinho, não tenha gado, não apareça, não aconteça nada, eu vou continuar crendo e orando a esse Deus da Bíblia.